Vamos fazer a demonstração da otimização de consulta no notebook ASP 3.2 Query Optimization. Nesse notebook nós vamos explorar os planos de consulta e otimização para vários exemplos, incluindo otimizações lógicas e exemplos usando e não usando o predicate pushdown. Os objetivos é estudar as otimizações lógicas, o predicate pushdown e quando que o predicate pushdown não é utilizado. Então vamos primeiro atachar aqui o cluster. Depois de atachar o cluster, nós vamos executar o Classroom Setup para preparar o notebook para execução. Feito isso, nós vamos carregar esse arquivo Parquet de eventos no DataFrame DF e mostrar esse DataFrame DF. Bom, nós vamos utilizar esse método explain que imprime os planos do consulta e opcionalmente formatado para um modo de explicação dado. Nós vamos comparar o seguinte consulta com o plano físico e notar como o Catalyst lida com esses várias transformações do tipo filtro. Então aqui nós temos uma consulta, onde nós temos vários filtros em cascata. Então, se a consulta fosse feita como está escrita aqui na query, ele passaria por vários filtros. Então, partindo do DataFrame DF, ele filtraria aqueles eventos que o nome é diferente de review, obtendo um novo DataFrame, e esse DataFrame passaria por um outro filtro que filtraria os eventos diferentes de checkout e assim por diante, passando por 8 filtros aqui, até chegar no resultado final, onde os nomes dos eventos são diferentes desses daqui que estão nessa lista. Então aqui o explain ele recebe um booleano como argumento. Esse booleano diz se a gente vai imprimir os planos lógicos também. Aqui ele está escrito que é true, mas por default ele é false. Ele só imprime os planos físicos, que é o mais importante, que é como o motor de consulta vai executar aquela consulta. Então, nós vamos retirar esse argumento aqui só para imprimir o plano físico. Então, nós vamos executar isso daqui, ele imprimiu só o plano físico. Aqui nós vemos que ele combinou todos esses filtros aqui num filtro só.
E além disso, incluiu mais uma condição de filtro aqui, que é o event name não nulo. Então ele fez essa otimização, em vez de fazer vários filtros em cascatas, como está escrito aqui, ele fez ele aplicou um filtro só, ele juntou todas essas condições num filtro só e acrescentou mais uma condição de filtro, que aquele event name não é nulo. A gente poderia também escrever essa mesma consulta direto usando uma condição, um filtro só, como está aqui. Nesse caso, o Catalyst ele não vai fazer nenhuma otimização, porque nós já estamos dando a consulta de maneira otimizada. Então, aqui nós vemos que o plano físico é exatamente igual à consulta. Não houve modificação na consulta, otimização da consulta pelo Catalyst. Aqui nós temos uma outra consulta onde nós temos filtros redundantes, vários filtros encadeados e tudo com a mesma condição. O Catalyst ele vai conseguir transformar essa condição aqui numa condição única. Então, é claro que esse código, nós não iremos escrever esse código intencionalmente, mas numa consulta complexa e longa, a gente pode fazer esses enganos aqui e fazer condições que são redundantes. E a gente vai ver que o Catalyst consegue detectar essas condições redundantes e fazer um filtro otimizado. Então, nós vamos executar aqui esse stupid-df e realmente ele transformou essa condição aqui, que tem 5 condições iguais, num filtro único e acrescentou uma condição a mais, que é o event name não seja nulo. Por default, os dados de um data frame são apresentados para o Cluster Spark apenas enquanto está sendo processado numa consulta. E ele não é automaticamente persistido no cluster depois disso. O Spark é um motor de processamento de dados, não é um sistema de banco de dados. Então você pode explicitamente pedir para o Spark para persistir um data frame num cluster, invocando o método cache. Se você pedir para fazer um cache no data frame, você deve sempre explicitamente limpar esse cache invocando o método unpersist, quando você não precisar mais daquele cache. O caching pode ser apropriado quando você tem certas condições em que você repetidamente usa o data frame várias vezes. Por exemplo, na análise de dados exploratórios, EDA, e no treinamento de modelos de machine learning.
Fora esses casos, você não deve fazer cache do data frame, porque você provavelmente vai degradar o desempenho de sua aplicação. Por quê? Porque o caching ele consome recursos do cluster que podem ser utilizados para fazer a execução das tarefas. E o caching pode não deixar o Catalyst fazer algumas otimizações de consulta, como a gente vai ver no próximo exemplo. Então aqui nós temos um exemplo de uma otimização de consulta que chama-se Predicate Pushdown. Então aqui a gente tem um exemplo de ler uma fonte JDBC e o Catalyst ele consegue fazer essa otimização chamada Predicate Pushdown. Então aqui a fonte do JDBC é um Postgre, SQL. Então nós vamos ler essa fonte JDBC e aqui nós vamos determinar o número de partições que vamos ler essa fonte de dados. Nós vamos ler essa fonte de dados em 8 partições. E a coluna que a gente vai usar para fazer essas partições é a coluna ID. E esse ID varia entre 1 e 1 milhão. E nós vamos dar o username e o password para fazer o acesso a esse banco de dados. E nós vamos filtrar pela coluna gênero masculino. E vamos pedir para aqui para imprimir o plano físico dessa consulta. Então aqui nós vemos que não aparece aquele filtro lá um filtro explícito aqui no plano físico. Mas aparece essa palavra aqui, pushed filters. Esse pushed filters são filtros que são passados, são delegados para a máquina para o banco de dados. Então, a gente vai fornecer essa condição aqui, nós vamos delegar para o banco de dados fazer o filtro. Nós não vamos fazer o filtro no Spark. Isso daqui é uma otimização, porque o banco de dados não vai enviar para nós os gêneros femininos, por exemplo. Se tiver 1 milhão de registros, ele vai mandar metade dos registros só. Então, esse transporte de dados vai ser diminuído pela metade, ou até mais, dependendo de quantos gêneros masculinos nós temos em relação ao gênero feminino. Então, a gente nota a falta do filtro e a presença do pushed filters. E além disso, nós temos o scan também. É feito um scan de memória no plano físico. Então nós temos o pushed filters aqui e é feito o scan na memória. A operação do filtro ele é delegada para o banco de dados e apenas os registros que obedecem essa condição são mandados para o Spark. Isso daí pode reduzir a quantidade de dados que o Spark
precisa ingerir. Bom, o cache é uma operação que funcionalmente ele não modifica a consulta. Então, quando a gente usa o cache, a gente sempre pode retirar o cache o comando cache, que ele vai continuar executando a mesma consulta. Não vai modificar os dados obtidos com a consulta. Então aqui nós vemos a mesma consulta, só que agora nós estamos fazendo um cache dessa consulta aqui e depois nós vamos aplicar o filtro nesse data frame cacheado e vamos obter o data frame filtrado. E nós vamos pedir aqui para explicar o plano físico do data frame filtrado. Então nós vamos... e aqui a gente vê que, além do scan, que é a leitura do JBDC, como a gente viu no exemplo passado, a gente vê também um memory scan aqui. Esse memory scan é porque nós vamos receber os registros e vamos gravar eles em memória ou em disco. E nós precisamos fazer esse scan de memória, na memória das informações. E, além disso, voltou a aparecer aqui o filter. Ou seja, agora o filtro, que é gênero não nulo e gênero igual a M, não vai ser delegado para o banco de dados, vai ser feito pelo Spark. Então, ele, por causa deste cache, ele não consegue fazer essa otimização de predicate pushdown. Ele é obrigado a fazer essa filtragem no Spark, ao invés de fazer no banco de dados. Se a gente retirar esse comando aqui de cache, aí tudo volta, ele volta a fazer o filtro lá no banco de dados, como a gente vê aqui. Aqui apareceu de novo o push the filters. Como a gente fez como a gente pode ter feito um cache aqui? Na verdade, o cache não foi feito, porque aqui não tem nenhum comando de ação. Então, como o Spark é de execução preguiçosa, ele só vai trazer mesmo os dados, mesmo quando eu uso o cache, mesmo quando eu uso o cache que a gente usou da outra vez aqui, voltar a usar o cache, mesmo quando a gente usa esse comando cache, ele não faz o cache dos dados aqui, porque não tem nenhum comando de ação aqui, não tem nenhum método de ação aqui feito no data frame. Então ele não construiu esse cache ainda. Aqui nós somente botamos uma declaração que a gente quer cachear esses dados quando nós trouxermos os dados do database. Então, não precisaria, a rigor, não precisaria fazer esse comando unpersist no cache. Mas é sempre bom a gente fazer, mesmo quando não precisa. Se você usou esse comando cache, é sempre bom, quando terminar de usar o cache,
você dá esse comando unpersist para limpar o cache que você pode ter usado. E aí nós terminamos o notebook e nós vamos fazer o cleanup do notebook. Pronto.